Olá, boa tarde. Eu me chamo Elineuda, sou líder do movimento Adson Brasil e sou voluntária no Instituto Vidas Raras pela causa dos raros. Este mês de fevereiro ele é instituído mundialmente como mês de conscientização das doenças raras e no Brasil foi instituído o último dia como Dia Nacional, das doenças raras. E o objetivo desse meu vídeo é fazer um alerta e um apelo. O meu diagnóstico foi um pouco difícil de ser feito, aproximadamente uns 3 anos. E depois de feito, eu tive que comprovar que tinha. Precisei fazer algumas pesquisas e depois de ir em um número considerável de médicos, eu achei um que aceitou que eu realmente tinha a doença. E num dado momento, ele disse que a causa da minha doença poderia ser genética, provável causa genética. Quando ele me falou isso, a primeira coisa que eu pensei foi nos meus filhos Arthur e Júlia e manifestei o desejo de pesquisar, de investigar. Mas ele me perguntou para que eu queria saber a causa da minha doença, se não ia mudar em nada no meu tratamento. E ainda disse também que aqui não fazia esse tipo de investigação. Mas eu resolvi pesquisar um pouco e vi que realmente tem alguns casos relacionados à questão genética. E aí fiz a dosagem do cortisol dos meus 2 filhos. E para minha surpresa, veio baixo. Nesse primeiro momento, eu não os levei no médico, porque eu fiquei pensando, o que o médico vai pensar? Vai achar que essa mãezinha é louca, que ela está procurando doença. Um tempo depois, eu consegui uma consulta no geneticista, apenas para o Arthur, e ela pediu novamente a dosagem do cortisol e novamente veio baixa e ela nos encaminhou ao endocrinopediatra. E aí eu levei os 2 e diante, desses exames anteriores e do meu quadro, ela pediu o ITT, que é um dos exames específicos para fazer o diagnóstico da insuficiência adrenal. E aí, dos meus 2 filhos vieram não responsivos, ou seja, foi diagnosticado a insuficiência adrenal. A insuficiência adrenal realmente foi confirmada. E um detalhe importante, eles não apresentavam sintomas. O Arthur às vezes queixava de um pouquinho de fraqueza, a Júlia de um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de dor de barriga, mas nada que eu precisasse levá-los ao pronto-socorro. Quando eu vi o resultado do ITT, eu logo sabia que era insuficiência adrenal, mas eu esperei a confirmação do médico. Não sei dizer o que eu senti, um frio na barriga, um aperto no peito, mas eu agradeci muito a Deus o fato de eu ter conseguido fazer um diagnóstico precoce, porque eles não sofreram o que eu sofri pelo diagnóstico, Eles têm a possibilidade de ter uma vida mais próximo do normal do que eu tenho. E eles não vão ter nenhum tipo de trauma, dos quais eu tenho, que eu adquiri ao longo do período que eu fiquei esperando o diagnóstico. Então, o diagnóstico precoce ele é muito importante não só para a insuficiência adrenal, mas para qualquer outra doença rara. Então, as pessoas que têm insuficiência adrenal de causa ainda não definida ou suspeita de ser genética, é importante sim que os filhos sejam investigados, mesmo que eles não apresentem sintomas. Neste mês de fevereiro, que é o mês destinado a fazer alusão às doenças raras, é este o meu apelo. Escutem a nossa voz. Quando a gente diz que dói, escutem a nossa voz. Quando a gente diz que não aguenta mais, escutem a nossa voz. Quando a gente diz que gostaria de investigar, escutem a nossa voz. Quando a gente diz que a dosagem da medicação não está resolvendo, escutem a nossa voz. Quando a gente diz que precisa de políticas públicas, escutem a nossa voz. Quando a gente diz que precisa ampliar o teste do pezinho, escutem a nossa voz. Quando a gente diz que precisa de tais medicações e de tais cuidados para viver, escutem a nossa voz. Quando a gente diz que precisa de pesquisas clínicas, escutem a nossa voz. Quando a gente diz que quer viver, apenas isso, escutem a nossa voz. Viver sem dor, viver sem medo de que amanhã falte o medicamento que nos faz viver. Escutem a nossa voz.